Olá, alunos do Birajara, Índico do Ceará. Mais uma vez aqui é o professor Israel. Vamos dar continuidade à correção das atividades. Hoje faremos a correção da atividade 3 de Física do primeiro ano. O assunto, força de atrito estático e dinâmico e força elástica. Ok? Bem, o nosso primeiro problema é: um bloco com massa de 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,4, calcule a força de atrito entre os dois, certo? Ou seja, a força de atrito entre o bloco e a mesa, tá? Considere a força da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo o diagrama de corpo livre, nós temos a seguinte distribuição de força. Na vertical, temos a normal, que é a força de compressão na superfície, e a força peso, que aponta para o centro da Terra. Na horizontal, nós temos duas forças atuantes. A força F, certo? E contrária à força F, a força de atrito. Ok? Se a gente fosse aplicar o princípio fundamental da dinâmica aí, né, a força resultante seria a subtração da força F pela força de atrito. Então, F menos a força de atrito igual a MA. No entanto, o problema não quer que nós façamos o cálculo da força resultante. O problema nos pede apenas o cálculo da força de atrito dinâmico, tá? Então, a força de atrito, pessoal, como vocês viram na aula, é dado pelo produto μ vezes a normal. Pelo diagrama de forças que nós temos no slide, vimos no slide anterior, podemos afirmar, né, que a normal é igual ao peso, naquela condição específica. Então, podemos dizer que o cálculo da normal vai ser vai ser a massa vezes a gravidade. Tá? Substituindo na equação da força de atrito, aqui, ó, substituindo mg na força de atrito, vai ficar μ vezes a massa vezes a gravidade. Todos esses dados nos foram fornecidos no enunciado do problema. Então, a força de atrito vai ser 0,4 do coeficiente de atrito dinâmico, 3 da massa, certo? 3 quilos, e 10 da aceleração da gravidade. Fazendo essa multiplicaçãozinha, encontramos que a força de atrito é igual a 12 newtons. Problema bem simples, tá? De aplicação de fórmula. Vamos para o problema 2. O problema 2 diz o seguinte: um bloco de madeira com massa de 10 kg é submetido a uma força F, que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6, calcule o valor da força necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento. Mais uma vez, vamos considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Também um problema de aplicação de fórmulas, tá? De aplicação da fórmula. O diagrama de força, né, o diagrama de corpo livre, aqui é equivalente ao do problema anterior. Nós temos na vertical normal, contrária à compressão, né, na superfície, o peso, e na horizontal a força de atrito e essa força F. Qual a diferença, professor? No segundo problema, o corpo não está em movimento. Aí está estático, está na iminência do movimento. Ou seja, a força de atrito aí é equivalente a essa força F. Tá? Aqui do lado a gente tem a síntese dos dados do enunciado da questão. E para que vocês possam entender essa ideia da iminência do movimento, vamos analisar aqui esse gráfico. Você tem um corpo sobre uma mesa. Tá? Sobre o corpo atuam as forças que a gente viu no diagrama anterior.
na vertical, normal e peso, na horizontal, força de atrito e essa força F, tá? Então, você começa a aplicar aqui, ó, uma força F e o bloco não se move. O bloco não se move. O bloco não se move. Porque a força aplicada está sendo compensada pela força de atrito. Até chegar nesse ponto aqui, pessoal. Esse ponto é o que nós dizemos que é o ponto da iminência de movimento. É quando o coeficiente de atrito estático é máximo, tá? Que foi justamente o dado que ele nos deu, 0,6, tá? Então, quando o coeficiente de atrito estático for 0,6, ele está na iminência do movimento, tá? Qualquer variaçãozinha na força F vai fazer aquele corpo se deslocar. Então, na iminência do movimento, nós podemos afirmar que a força F é igual à força de atrito, certo? Mas, uma vez, nós sabemos que força de atrito é μ vezes a normal. Como a condição é a mesma, pessoal, como a condição é a mesma do problema anterior, o diagrama de corpo livre, nós podemos presumir aí, né, que a normal vai ser dada também pelo produto mg, massa vezes a aceleração da gravidade. Substituindo os dados na questão, tá? Substituindo os dados que nós obtemos no enunciado da questão, nós temos que o μ estático é 0,6, a massa do bloco é 10 e a gravidade também é 10 no local. Multiplicando, tá? Fazendo essa multiplicaçãozinha, nós encontramos que a força vai ser igual a 60 newtons. 0,6 vezes 10 dá 6, vezes 10 novamente, 60 newtons. Mais uma vez, um probleminha bem elementar. Questão de número 3. Determine a variação de uma mola que possui uma força atuante de 30 newtons e sua constante elástica de 300 newtons por metro. Tá? Então, aqui temos os itens, tá? da questão. Vamos analisar o problema. Então, nós temos aqui uma mola, ela está aqui nessa condição inicial. Você aplica uma força, ela sofre uma elongação X, tá? Ela sofre uma elongação X. Bem, professor, o que é esse K? Esse K é o que nós chamamos de constante da mola. Ele mede a rigidez da mola, é uma característica dela. E essa rigidez nos diz quanto de força será necessário para provocar uma deformação na mola. Quanto maior for a constante elástica, maior será a força necessária para provocar uma modificação nessa mola. Tá? Vamos resolver o probleminha. Então, para encontrar a variação sofrida pela mola, nós vamos utilizar a lei de Hooke. Tá? A lei de Hooke diz o seguinte, ó, a força elástica é o produto da sua constante elástica pela elongação provocada. Então, se você aplica uma força de 30 newtons, né, uma mola de constante elástica 300, vai sofrer uma variação X. Tá? Esse 300 passa para lá dividindo, então nós temos que X é 30 dividido por 300. X é igual a 0,10 metros, ou 0,1 metros. Também é um problemazinho para treinar a questão da aplicação das fórmulas. Tá? Bem, pessoal, espero ter ajudado vocês com esses problemas. Qualquer dúvida, estou disponível pelo WhatsApp. Pode entrar em contato que eu respondo o mais rápido possível. Tá? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.